Saúde é Tudo está no Centro de Saúde Trindade, dando prosseguimento à série O SUS Doente. Estamos num consultório ao lado, ao auditório, onde conselheiros municipais e locais de saúde debatem e deliberam sobre as lutas em defesa da saúde pública. Saúde é Tudo é uma realização do Sindprev Santa Catarina e uma produção da Cooperativa de Trabalho Desacato, que permite que toda semana que temas como esse, como a defesa da saúde, cheguem a todos os trabalhadores. Toda terça-feira, um novo episódio é disponibilizado no sítio do Sindpreves, no sítio da Abraço, no portal desacato.info e nas rádios comunitárias Pinheira e Campeche. E também no canal 4 da TV a cabo, na TV Floripa. Nosso convidado de hoje é Douglas Kowaleski. Tudo bem, Douglas? Tudo ótimo, Romero. Douglas é professor da UFSC, tem doutorado em saúde coletiva e trabalhou por 10 anos num consultório parecido com esse em centros de saúde do SUS, não é? Eu queria que você falasse um pouquinho, Douglas, sobre como foi essa experiência durante esse período. Então, o trabalho no SUS sempre foi um trabalho muito gratificante, né? Eu já estou há algum tempo sem exercer clínica no SUS, mas sempre foi um trabalho muito legal, porque você trabalha com a comunidade, trabalha com as pessoas, né? Certamente que as condições de trabalho não eram tão boas como nesse consultório, né? Eu trabalhei no interior do estado, em outros lugares, mas melhorou muito de lá para cá. Esse trabalho no SUS teve, com certeza, alguma influência em você ter depois desenvolvido, ser o coordenador, né, estadual do programa VerSUS. O que é? Eu queria que você explicasse também o que faz o VerSUS. Pois é, o VerSUS é um mistério, né? Alguns chamam de Versus, sempre tem uma confusão, mas o VerSUS é um projeto nacional que visa dar conta de melhorar a formação dos profissionais da saúde, né? A gente entende que o SUS ele funciona com investimento, funciona com uma gestão adequada, mas ele funciona sobretudo com pessoas convencidas e pessoas que lutem pela causa do SUS, que é uma causa muito ampla, muito interessante do ponto de vista humano, da questão da cidadania. E aí só a formação técnica da saúde não dá conta, muitas vezes, disso. E esse é o grande dilema. Então, trazer esse estudante da área da saúde, que vai ter que saber fazer muito bem o atendimento às pessoas e conhecer muito da área, mas também vai ter que ter um entendimento humanístico maior. Então, o VerSUS funciona aqui no estado de Santa Catarina, que é onde eu coordeno, de uma maneira tentando dar conta, assim como no restante do Brasil. Aqui ele é um pouco diferente, que ele está vinculado a um projeto nacional, temos até metade do ano que vem um financiamento melhor para isso, mas ele funciona dando a possibilidade do estudante dar conta de algumas lacunas que ele fica na formação de graduação. Por exemplo, um estudante de medicina, de odontologia e de enfermagem, ele se forma hoje na UFSC, como na maioria das universidades, sem ter contato com a questão da saúde indígena, né? ou sem ter contato com questões mais específicas de populações vulneráveis. E o VerSUS dá conta disso. O VerSUS funciona de uma outra maneira, além de ele fazer essa formação para questões que a universidade não trabalha, ele atua num sentido pedagógico que dá autonomia para o estudante. Então, eu, coordenador do projeto, sou o único professor que faz alguma coisa aqui na UFSC. Nós temos, inclusive hoje, nós temos em VerSUS vivenciando em torno de 80 pessoas. Eu nem estou lá, porque é um projeto que é conduzido pelos alunos. Eles escolhem onde eles vão fazer as vivências, como é que eles discutem isso, o que eles vão fazer de maneira autônoma, e eu apenas acompanho, olho algumas coisas, dou aval e deixo que eles sigam. Então, a ideia do VerSUS é que eles fiquem em algum tempo fazendo uma formação que eles próprios fazem, claro, com algum auxílio dos professores, e aí eles vão fazer estadas curtas em alguns locais. Então, amanhã vai ter alguns alunos, em torno de 15 alunos, nas aldeias Guarani aqui de Biguaçu, que nós temos uma população de índios Guarani considerável aqui. Eles vão para entender como é que os indígenas daqui pensam a questão da saúde, como é que o SUS atua nesse sentido, né? E aí segue, né? Em cada área vai ter essa atuação que eles já prepararam durante uns 2 ou 3 meses, e agora vai sendo colocado em prática. Douglas, eu te convido a assistir a entrevista que o Márcio Papa fez com o estudante de enfermagem, Gustavo Lopes.
Qual a sua percepção do Sistema Único de Saúde aqui no Hospital Universitário em Santa Catarina? Bom, aqui no Hospital Universitário eu percebo que a gente consegue realmente aplicar aquilo que a gente estuda, né? Afinal, é um hospital-escola. Mas em relação à minha percepção do SUS, eu vejo que a gente já avançou muito em relação à saúde pública aqui no Brasil e ainda existe um percurso muito longo de melhoria, né? Isso é notável. O Sistema Único de Saúde, ele é um sistema que é referência para o mundo inteiro. Aqui na América Latina a gente já percebe alguns países conseguindo oferecer tratamento gratuito para doenças específicas, então elegidas pela grande incidência na população, mas ainda não se percebe um sistema que consiga essa universalidade que o SUS propõe. Então, todo cidadão brasileiro ele tem acesso gratuito à saúde pública, isso é muito importante. E o SUS preconiza também a equidade desse acesso. Então, da mesma forma que eu tenho condições de sair da minha casa e vir aqui e prestar um atendimento, uma pessoa que é acamada, que por algum problema de ordem psicológica ou é portadora de alguma deficiência física, ela não consiga chegar até esse acesso, o SUS tem que garantir esse direito dela ao acesso de saúde. Então ele fornece uma cadeira de rodas, um atendimento domiciliar ou um translado até o serviço. Isso é muito importante porque de formas diferentes a gente consegue resultar na igualdade do acesso à saúde. Se esse projeto existe desde 2010, então isso foi uma necessidade que foi se verificando ao longo do tempo da implementação do SUS, é isso, Douglas? Sim, o SUS ele é um modelo contra-hegemônico, né? Mas ele é contra-hegemônico por essência. Quando a gente tem um modelo biomédico que aposta num pressuposto curativo, onde as pessoas vão ter uma dor, vão ter uma doença para depois acessar a unidade de saúde, o hospital, é complicado. Então, a partir do momento que a gente rompe com essa lógica e tenta fazer uma saúde de maneira diferenciada, eu preciso também de recursos humanos terrível, né? De pessoas que trabalhem nesse sentido. Então, para ter essas pessoas que trabalhem conforme os pressupostos do SUS, não basta que eu tenha técnicos bem formados ou que eu tenha um curso de excelência. Precisa ter um espírito do SUS, precisa ter um jeito humano, precisa ter um jeito que valorize as pessoas, que valorize as relações humanas, que priorize a justiça social na forma de atuar. Então, o Versus, de alguma forma, ele consegue fazer com que alguns alunos, é claro que são poucos, né? Hoje nós vamos em 3 anos de projeto, nós vamos fechar 1.500 estudantes no estado que passaram por isso, que eles passem por uma transformação, que muitas vezes a sala de aula, e eu me coloco junto com os professores que em sala de aula não conseguem fazer isso. Até porque há uma estrutura que não permite que um processo de autonomia dos alunos, dos estudantes, né, se reproduza e crie realmente profissionais mais engajados com a causa. Então esse é o nosso desafio, é o desafio do SUS desde sua origem, né? Vem melhorando nesse sentido na formação. Pena que as estruturas universitárias e acadêmicas, elas são difíceis de serem moldadas, né? Vamos para um breve intervalo e em seguida tem mais Saúde é Tudo. O Sindprev Santa Catarina é contra a nova reforma da Previdência que o governo está articulando junto ao Congresso Nacional. Trata-se de um novo ataque aos direitos dos trabalhadores, aumentando a idade para a aposentadoria e agredindo as conquistas históricas da classe. Nós, trabalhadores, devemos nos unir contra essa nova ameaça aos nossos direitos. A gente luta, a gente conquista. O governo federal já vem se manifestando sobre uma nova reforma da Previdência a ser enviada para o Congresso esse ano. Dentre as medidas que o governo quer adotar estão o aumento da idade para aposentadoria e a igualdade entre homens e mulheres do tempo para aposentadoria por tempo de contribuição. O Sindprevs e as demais entidades do Serviço Público Federal que representam os trabalhadores são contra o ataque à Previdência Pública e constroem a luta contra a reforma da Previdência que o governo federal quer indicar esse ano para o Congresso Nacional. Sindprevs, um sindicato forte, conquista mais. Douglas, você trabalhou por 10 anos nos centros de saúde e você deve ter sentido na pele toda a pressão que sente
um trabalhador da saúde. Como é que estão esses trabalhadores hoje? Então, Rosângela, é interessante a gente falar, esse é um lado pouco visto pela sociedade, né? As pessoas sempre entram numa cobrança, né? Eu quero meu atendimento agora, eu quero atendimento de qualidade. E do outro lado, às vezes, tem um ser humano tão fragilizado quanto o paciente, quanto o usuário do SUS, né? Hoje o trabalhador se coloca numa situação muito complicada a partir do momento que ele vive um processo de precarização das condições de trabalho muito grande, desde as formas de gestão onde ele perde a estabilidade do emprego e a remuneração vai baixando gradativamente, ano após ano as reposições salariais são cada vez piores e além do que a condição de trabalho tem sido muito ruim também. Então esse processo de precarização faz com que a vida do trabalhador fique muito tensa, muito complicada. E isso repercute, sim, em dados de afastamentos muito frequentes desses trabalhadores, adoecimento e, em alguns espaços, em especial nos hospitais, a questão da saúde mental tem ficado muito presente, né? Eu tenho assim, acompanhado os profissionais do HU, que é onde eu estou mais próximo, que tem um índice de afastamento por depressão e por saúde mental muito significativo. E aí vem aquela coisa, puxa, mas que tipo de atestados são? Você realmente... isso é inquestionável, porque esses trabalhadores estão vivendo uma condição de estresse muito grande e além dessa campanha midiática, né, que se coloca hoje essa política geral do neoliberalismo, que é de o quê? De colocar sempre o público numa posição ruim, numa posição de incompetente, numa posição de caro para o Estado e de ineficiente também. Então isso constitui um quadro muito ruim para o trabalhador. E certamente, quando o trabalhador não está trabalhando confortável e numa condição adequada, quem sente é o usuário. Por falar na defesa dos interesses dos usuários, Douglas, os conselheiros municipais precisaram pressionar o prefeito de Florianópolis para reivindicar os recursos que ele queria cortar da saúde pública. E a reportagem do Saúde é Tudo esteve lá, conferindo essa luta. Em reunião realizada em 27 de julho, o prefeito César Souza Júnior anunciou o retorno de 11,8 milhões para a Secretaria Municipal de Saúde. Os recursos vão garantir a retomada de contratos para exames e consultas de média complexidade, desafogando filas de espera para as especialidades. Apesar da equipe jornalística do Saúde é Tudo ser a única no local, além da assessoria oficial, não podemos permanecer na sala após a chegada do prefeito para a reunião com os conselheiros. Veja, Rosângela, fica muito claro que há uma opção política dessa prefeitura, dessa gestão municipal, em não priorizar alguns setores sociais, né? Você veja que o corte foi feito, isso eu acompanho porque eu, coincidentemente, sou conselheiro também, represento a UFSC no Conselho Municipal. O corte de gastos foi feito de uma maneira linear, ou seja, foi feito um corte geral do orçamento e foi cortado o mesmo percentual de cada área. Da educação, do turismo, da saúde, das finanças, tudo teve um corte linear, o que eu acho muito inapropriado. Eu acho que a saúde não pode ser tratada como as outras áreas, ela está mexendo com valores bem diferenciados. Ela está mexendo com valores que envolvem a vida e a morte, a saúde e a doença, né, Douglas? E por falar em recursos, em cortes, a gente queria que você comentasse qual é a proposta da PEC 451. Qual é o prejuízo que ela traz para a população em termos de saúde pública? Sim, a PEC 451 é um projeto de emenda constitucional do deputado Eduardo Cunha, né? É deputado afastado, acho, né? Ele só não é mais presidente, ele ainda é deputado, infelizmente. E ele propõe o quê? Ele propõe a supressão do artigo 196 da Constituição, que é, para quem é da área da saúde, é o artigo principal, né? Que tem a seguinte redação: saúde é um direito de todos e dever do Estado, realizado por meio de políticas públicas, e aí segue. Então, esse é o artigo que ele inicia a tratar do campo da saúde. É o artigo que dá o marco geral, o grande avanço que o SUS significa está colocado nesse artigo. Eduardo Cunha quer substituir esse artigo 196 por algo que fala que todo trabalhador tem o direito a um plano privado de saúde.
Ou seja, todo empregador, a partir desse projeto de emenda constitucional ser aprovado, vai ter que pagar para o seu funcionário um plano privado de saúde. E aí as pessoas ficam pensando, puxa, mas será que isso é bom, é ruim? Então, a lógica dessa política é fazer com que o SUS fique cada vez menor e mais restrito e não atenda mais a todos. O SUS vai ficar uma política residual, como é mais ou menos o sistema de saúde público norte-americano, né, que vai atender apenas as pessoas que não estão empregadas de maneira formal. Ele vai atender desempregados, empregados informais, vai atender donas de casa que não têm vínculo empregatício, idosos e por aí segue. Então, esse projeto significa a destruição do SUS público, gratuito e universal. É interessante porque é um roteiro de algumas políticas, que não só agora na era Temer, mas que vem já do governo Dilma, que eles vão se costurando. Veja que, meados do ano passado, foi aprovado também um projeto de lei que autoriza, ao arrepio da Lei 8080, que impede isso, né, na lei originária do SUS, autoriza a ter capital estrangeiro proprietário de planos privados de saúde no Brasil. Isso era proibido, agora está liberado. Então, aos poucos, me parece que é um grande pacto do capital internacional para entrar nesse setor, que é um setor muito importante e muito rentável, né, que é o setor da saúde. Dessa forma, assim, me assusta mesmo o que vem acontecendo, né? Nessa coisa da saúde, vem a questão orçamentária, que também começa a ficar restrita nesse momento, né, com o Henrique Meirelles botando um teto para o gasto. E então a gente parte para uma política que é uma política do Banco Mundial, que trata de saúde não como saúde pública e universal para todos. Fala de cobertura universal, e essa cobertura universal se daria por planos de saúde populares, planos baratos que vão ser dados para toda a população. E para fechar, veja como esse jogo é um jogo perverso, né? A saúde feita por planos privados, ela na verdade ela não é financiada por outra esfera que não seja o Estado. Porque na hora da declaração do imposto de renda, as pessoas vão declarar que gastaram tanto com saúde, as pessoas ou os empresários, e vão ser ressarcidos pelo Estado por esse plano de saúde. Então, quem vai financiar essa política vai continuar sendo o Estado. Só que aí eu vou fazer um alerta para todos. A saúde no âmbito privado, ela é muito mais cara. Porque esse vínculo com a comunidade, esse cuidado com as pessoas, essa escuta que a atenção básica faz no Brasil, a assistência privada não faz. A assistência privada combate isso com exames, com mais intervenção e com mais doença. Então, eu acho que é importante a gente ter a noção de que esse alerta é muito interessante, já que o que a mídia coloca é sempre falar mal do SUS, que o SUS está muito ruim, que só faz coisas terríveis, perversas, com filas, mas as coisas boas do SUS são colocadas por debaixo do tapete. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida com mais o SUS doente. O Sindprev Santa Catarina está na vanguarda da sociedade civil catarinense na luta para derrubar o veto presidencial que quer impedir a auditoria cidadã da dívida. A auditoria da dívida em municípios, estados e na federação será um passo histórico contra a corrupção e a favor da transparência na administração pública do Brasil. Participe do debate e da mobilização para garantir a auditoria cidadã da dívida. Se você se interessa por essa importante discussão, venha também junto ao Sindprev, acesse a página da Auditoria Cidadã da Dívida e venha fazer essa discussão, esse trabalho junto conosco. O trabalho pode ser de mobilização, nós atuamos em duas frentes, na discussão, na divulgação e nos estudos técnicos econômicos. Participe conosco. Sindprevs, um sindicato forte, conquista mais. Douglas, nesse último bloco do programa, eu te convido a gente continuar assistindo às últimas matérias que a reportagem do Saúde é Tudo fez, ainda na audiência com o prefeito que reivindicou os recursos para a saúde. Como o Conselho vai se posicionar para arrancar do governo os recursos que ele está querendo cortar da saúde? Pois é, Rosângela, nós já tivemos uma conversa com ele
viemos pedir para ele repor o dinheiro de 38 milhões, que foi tirado 10 ano passado e 28 esse ano, para recolocar de volta na saúde. O governo argumentou que esse recurso iria ser cortado de trabalhadores terceirizados, Catarina. Como o Conselho avalia os prejuízos desse corte? Não, nós somos contra, o Conselho é contra esse corte do dinheiro dos funcionários, porque a gente luta pelo trabalhador. Nós não podemos deixar o trabalhador de fora, prejudicar o trabalhador para botar o dinheiro na saúde. A gente pediu para ele tirar esse dinheiro de outras secretarias e não da saúde, e também não dos funcionários. Hoje a gente saiu, vamos dizer assim, com uma meia vitória. Se ele cumprir o que prometeu, a gente pode então comemorar e aguardar que venha mais respostas positivas da parte dele. A luta pelos 38 milhões globais vai continuar? Sem dúvida, a equipe está muito forte, a equipe está trabalhando firme, unidas, para que enquanto não tivermos devolvidos esses 38 milhões para a saúde, essa luta vai permanecer até conseguirmos. Que em relação ao que a gente veio atrás, conseguiu alguma coisa, não tudo, né? 1/3 mais ou menos, um pouquinho mais, tá? Vamos continuar mobilizados para tentar o resto. É essencial que os 38, que foram os 28 mais 10 do ano passado, venham para a saúde. Isso é mais do que essencial. Douglas, nós vimos como os conselheiros estão atentos para a importância da mobilização realmente para manter os direitos dos usuários, né? E aí a gente se toca da importância do acesso à informação dos direitos. Você que trabalha com estudantes também na UFSC, por que será que parece que as pessoas não estão esclarecidas de que o SUS é um direito e de que as pessoas precisam estar informadas para acessarem os seus direitos? É muito interessante, Rosângela, esse aspecto que você traz, porque a gente, em sala de aula, com estudantes de graduação, do curso que for, a gente vê que permanece esse nível de desinformação. E aí, quando a gente começa a apresentar algumas coisas para esse estudante, eles começam, puxa, mas a gente pode isso. E eu faço aquele raciocínio. Se quem está lá no nível superior na área da saúde ainda não sabe de alguns direitos, então você imagine o usuário que está lá no seu posto de trabalho, está levando sua vida, ele não tem noção de tudo que a Constituição assegura para ele, de tudo que ele pode em termos de saúde e, claro, das outras áreas também. Então é muito importante que a gente faça um grande processo de conscientização das pessoas, que as pessoas entendam que saúde não ele não está ganhando um presente ou está ganhando alguma atenção especial quando ele está fazendo o seu exame, quando ele está sendo bem atendido. Isso é um direito do usuário. Isso é um direito das pessoas de estarem sendo bem atendidas com qualidade e com todo o aporte possível e necessário. Até porque, muitas vezes, o cidadão brasileiro ele pensa que aquilo que ele está fazendo está sendo muito caro para o Estado, ou que o Estado não vai ter recursos para fazer aquilo que ele necessita. E aí tem algumas coisas que muitas vezes a gente pensa, puxa, são gastos do orçamento federal, em torno de 120 bilhões, o orçamento do ano passado na área da saúde. E a gente acha muito dinheiro, né? Realmente é uma soma expressiva. Quando a gente vai pensar que isso significa 3% do orçamento federal e que 43% do orçamento federal foram repassados no ano passado, por exemplo, para pagamento da dívida pública, a gente percebe que as políticas sociais no Brasil, elas são deixadas de lado em detrimento de toda uma política de financiar juros da dívida e de financiar uma elite de banqueiros que operam no Brasil. Então, assim, essa questão de ordem mais econômica geral, que o pessoal da Auditoria Cidadã da Dívida aborda muito bem, ela está como fundo, está como lastro dessa situação da saúde, onde o pobre do brasileiro sempre se contenta com muito pouco, né? Achando que as coisas que o governo dá para ele são coisas preciosas, ele tem direito a muito mais, ele tem que se empoderar dessa condição e exigir mais e fazer com que seu direito seja respeitado. Douglas, queria agradecer muito a sua presença no nosso programa. Obrigado, Rosângela. Todos os espaços disponíveis a gente está podendo ajudar nessa composição política que o país precisa agora são bem-vindos e
estamos aí para essa luta que se aproxima. Obrigada. Continue com a gente no Nossa Opinião. No ano de 2015, o prefeito de Florianópolis cortou 10 milhões dos recursos destinados à saúde pública. A população não conseguiu reverter esse corte. No ano de 2016, ele aumentou para 28 milhões o corte nos recursos da saúde. A população organizou a marcha em defesa do SUS. Foram protestar nas ruas e os conselheiros municipais e locais de saúde pressionaram a prefeitura até conseguir uma reversão de boa parte desses recursos. A Auditoria Cidadã da Dívida aponta: os recursos existem, mas estão sendo disputados por banqueiros e empresários internacionais. Temos que fazer a diferença, levando a informação dos direitos aos seus usuários. E temos que manter firmes a luta em defesa do Sistema Único de Saúde. Continue acompanhando o SUS doente, aqui no Saúde é Tudo. Continue junto.